Senhoras e senhores, ladies e gentlemen, mais um programinha desses medíocre como o nosso, Macacada Reunida. Assuntos profundos e opiniões rasas é o nosso bordão. Mas hoje, especialmente hoje, as opiniões não vão ser tão rasas assim. Por quê eu te falo isso? Porque além do John, que se chama Jonathan, e abreviou seu nome para ficar americanizado, além do Daniel Wills, temos aqui uma pessoa para lá de especial, essa sabe o que fala. Então, eventualmente, trazemos 5 convidados para ser sabatinados por nós. Aí, nesse dia, o bordão não faz tanto sentido, afinal de contas, vamos trazer gente boa para falar para vocês, de gente mais ou menos abaixo de nós do elenco. Quero saudar Alexia Salvador. Tudo bom, querida? Tudo, querido. E você? Tudo ótimo. E logo após a saudação, já emendo com quem é você? Fala para a gente, porque aqui é você que se apresenta. É bom que você diga quem é você, o que andas fazendo, onde atua, quem é Alexia Salvador? Eu sou a filha mais velha da dona Ana de São Amadeu, esposa do Roberto, mãe do Gabriel, da Ana Maria e da Deise. Sou coordenadora pedagógica numa escola estadual aqui em São Paulo. Sou a primeira travesti no Brasil a adotar em 2015. 2 das minhas filhas são meninas trans. Sou a primeira travesti a ser ordenada clériga, me tornando reverenda na América Latina. Sou transmilitante, transativista, vice-presidente da ABRAF, Associação Brasileira de Famílias Homotransafetivas, e buscando aí contribuir com uma sociedade mais justa, humana, igualitária, pelo direito de ser quem se é. Que coisa, que apresentação inusitada, né? Ela começou falando que é filha da dona Ana, não deu para decorar tudo, mas eu sei que tem filhas adotadas. São quantas filhas? Eu tenho 3 filhos adotados, 2 são meninas trans. 2 meninas trans. A primeira confusão que já me causa, e acredite, eu não piso em ovos, porque para mim qualquer assunto, ainda que eu seja ignorante, é assunto para Marcelo Marrom, é assunto para o Dani Wills e é assunto também para o John. A gente não tem a menor pretensão de acertar todas aqui. Mas você usou a palavra travesti, eu sou muito amigo da Nani People, que é um dos seios mais bonitos que eu já toquei na minha vida. Minha esposa que não me ouça, porque ela, quando faz o peito dela, o novo peito dela, que já trocou umas 3 vezes, primeira vez eu tive que carregar uma maleta para ela no aeroporto, quando fomos viajar junto. Então, fiquei eu, ela extremamente famosa, tirando foto de todo mundo, e eu de maleta, de maquiador, pagando de boy dela, que ninguém me conhecia, isso tem mais ou menos 15 anos. Mas depois, nos camarins da vida, ela falava, mas olha como é que tá, eu botei novo e tal. Aquilo me constrangia no início, depois eu até comecei a falar, não, peito. Mas você usou a palavra travesti. A gente pode usar essa palavra travesti, é assim que você é chamada de travesti, ou aí você adotou menina trans. Não é um programa para esclarecer essas coisas, porque eu quero falar sobre outras coisas. Mas comece tirando a dúvida desse pobre preto burro, que não sabe do que está falando ainda. Fala. Claro, Marrom. Antes de mais nada, dizer que a Nani é uma querida. Semana passada eu encontrei numa gravação por aqui em São Paulo, é uma fofa. A identidade de gênero, quem define é você. Então, a minha identidade de gênero é travesti. Quando eu fiz a minha transição de gênero, eu carregava um monte de preconceito social que boa parte das pessoas ainda carregam. E naquele momento eu me apresentava, me sentia como uma mulher trans. Eu usava muito o termo transexual. Aí eu fui estudando, eu fui me percebendo no mundo, eu fui construindo, e aliás, eu estou em construção. Então, eu vou entender que o meu lugar no mundo, que a minha identidade de gênero é uma identidade travesti, é assim que eu me reconheço, é assim que eu me apresento, é assim que eu me sinto. Historicamente, as travestis foram as grandes responsáveis por abrir as portas de tudo aquilo que se tem hoje. É só a gente ver lá a Revolta de Stonewall, a Marcha, a Sílvia. Então, grandes ícones, figuras importantíssimas. E no Brasil, que é o país que mais mata travestis no mundo, é o país que mais consome pornografia travesti, é nesse contexto que eu me entendo, que eu me olho no espelho e me reconheço travesti. A minha filha mais velha tem 14 anos,
A Daisy fez 10 anos agora, esse mês, e são meninas trans que também estão construindo a sua identidade, e a minha luta é para que a gente não padronize o corpo do outro, a sexualidade do outro, a identidade do outro, mas que a gente possa respeitar, porque cada um de nós somos responsáveis por essa construção identitária que se dá a cada momento da nossa vida. Bom, infelizmente eu tenho o John e o Wills aqui, que eu queria essa entrevista de verdade, de uma maneira muito egoísta, só para mim, eu tenho uma porrada de perguntas. Então, mas preciso dividir a tela com essas duas figuras estranhas. Isso é figura estranha. Isso aqui, do Wills e o John, são duas figuraças, mas sabem o que dizer também, sabem perguntar muito bem. Vou jogar a bola para um de vocês dois. Quem quer pegar essa bola quicando aí? John, eu anotei aqui 3 perguntas, só que eu gostaria de ser o último. Tá bom, pode ser. A reverenda Alexa, foi um prazer eu ter estado na ordenação dela como uma reverenda. Foi talvez, acho que foi um dos maiores, uma das maiores surpresas que eu tive na minha vida, foi achar um ambiente tão amável, acolhedor, diferente das igrejas institucionalmente fechadas, com uma padronização horrível. Eu achei um ambiente de tanto amor naquele lugar, em que eu era acolhido por todo mundo e me senti tão bem, não só pela reverenda, mas por todos os outros que participaram daquele ambiente. Então, foi uma das coisas mais bonitas que eu vi. Eu fiquei realmente muito emocionado. De que lugar você está falando? Que lugar é esse? São Paulo, foi em São Paulo. Foi maravilhoso. Que lugar é esse? É uma igreja? Foi numa igreja. Foi numa igreja anglicana, reverendo? Isso, o reverendo Arthur gentilmente me cedeu a igreja anglicana por ser um templo grande, e foi lá que aconteceu. Foi lindo, 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 lindo. Eu quero dizer para vocês que foi maravilhoso. Você pode ir lá nas páginas da rede social do reverendo Alex, você vai achar, vai descendo um pouquinho, que você vai encontrar. Esse momento foi maravilhoso. Alex, eu quero te fazer uma pergunta. Como você já abriu, o Brasil é o país que mais mata travesti, que mais mata, e mata por motivo torpe. Há pouco nós tivemos uma que foi queimada viva, foi uma coisa horrível. E é o país que, como você disse, também mais consome esse produto dentro do campo da pornografia. Como que é viver nessa ambiguidade entre o desejo e o ódio? Como que é viver nesse lugar, nesse ambiente, reverenda? Pastor John, é um desafio diário viver e se deparar com uma sociedade que estruturalmente, historicamente, não foi feita para mim nem para as minhas filhas. Eu costumo dizer que todos os dias, quando eu saio para trabalhar, quando eu vou para a escola, quando eu coloco os meus pezinhos 44 na rua, eu me deparo com uma sociedade que não foi feita e nem pensada para corpos iguais aos meus. Então, estar nessa contramão dessa sociedade cis, hétero, branco, normativa, que a todo momento procura deslegitimar quem a gente é sobreviver a cada dia. A média de vida de uma travesti, de uma mulher trans no Brasil, é de 35 anos. Eu fiz 40 anos, sou uma quarentona, mas também reconheço os muitos privilégios que eu gozo na minha vida, que acabam me blindando de muita coisa, mas a transfobia, ela é algo real, ela mata, ela dilacera, como você bem disse, os crimes que acontecem de morte e de violência contra travestis têm só um objetivo: desumanizar os nossos corpos, desumanizar as nossas identidades, e é por isso que eles são com requintes de crueldade. Eu sempre gosto de citar um caso que aconteceu recentemente em Campinas, quando um assassino, quando ele comete o crime ali contra uma travesti, ele tira o coração dela e no lugar ele coloca uma imagem de uma santa e ele vai dizer que foi Deus que pediu para ele fazer aquilo. É essa sociedade que eu vivo, é essa sociedade que eu tento de alguma forma modificar para que essa sociedade possa acolher as minhas filhas quando elas tiverem 40 anos, essa sociedade que nós, travestis, mulheres trans, homens trans, LGBTQIA+, estamos inseridos nessa luta contra o fascismo, contra esse pensamento fundamentalista. E, ao mesmo tempo, serem objeto de desejo, serem procuradas nas redes. Sim.
E que coisa perversa, né? Porque ao invés de amar, né, e de assumir o que se ama, o que se quer, o que se deseja, escolhem perversamente perseguir, porque isso é genocídio, porque se a população brasileira ela tem uma média de vida de 75, 76 anos de idade e uma travesti está morrendo com 35, a gente está tendo perseguição, né? A gente está tendo, de fato, um problema que é gravíssimo, né? Você imaginar que países como países da América Latina, que já convivem muito bem com tudo isso, do fato de terem leis mais rígidas para esse tipo de crime, aqui no Brasil eu acho que tudo anda muito lento, mas a homofobia é crime. Nós tivemos um apresentador de TV essa semana que soltou um monte de bobagem pela TV e nada acontece, não é criminalizado, não tem o seu programa tirado do ar, perdeu patrocinadores, é assim que se faz doer no bolso desse sujeito. Então a gente fica muito indignado, reverendo. Isso é um absurdo, é uma coisa horrível. É mostrar o quanto que a gente regride como humanidade quando a gente não tem e não anda de braços dados com aqueles que sofrem diferente daquilo que Jesus fez. Você sabe que eu essa semana, umas semanas atrás, foi o dia do orgulho gay, e todo mundo comentando muito. Eu botei uma bandeira, eu falei, cara, respeito e pronto. E aí botei embaixo, outra coisa, não pedi sua opinião, risos. Mas as pessoas mesmo assim vêm dar opinião, né? E a opinião que eu mais vejo, que é uma opinião que parece um consenso, até entre os crentes que se acham modernos e falam, não, eu não julgo, não. A opinião é a seguinte, olha, eu respeito também, mas eu não concordo. Eu fico pensando, concordar com o quê? Com o que a gente tem que concordar assim, em relação à vida da Alexa, já que eu não tenho nada a ver com a vida dela? Como aí? Eu não concordo, eu tenho esse direito, Alex, de não concordar com aquilo que você definiu para a sua. Eu posso não concordar com alguma coisa que é contra a lei. Por exemplo, mas ela mata pessoas, ela mata os animais, ela maltrata os animais. Só se for de amor. Hã? Só se for de amor que ela mata. Mas independente de ser Alex, o Daniel Wills, ele anda matando animais, para os animais não sofrerem. Então, o animal de rua, ele passa e dá um tiro. Porra, ok, cara. Ele dá um tiro no animal de rua. Isso é um absurdo. Eu não concordo com isso, Daniel. Vamos discutir esse assunto? Eu tenho o direito de não concordar. Porque esse cara está saindo na rua, em nome do bem, matando um animalzinho inocente, o animal não vê, não. Então, ao invés de adotar ou fazer uma campanha de adoção, é mais fácil matar. Disso eu posso discordar. Agora, do que a Alexa escolheu para a vida dela, ou ainda que ela não tenha tido o poder de escolha, que foi uma coisa de tamanha natureza, que quando viu já foi, eu não sei até que ponto a pessoa vai no Instagram do outro, que sou eu, e fala, tá, até respeito, como se fosse um favor, mas eu não concordo. Você passa muito por isso, Alex? Tem gente que não concorda, que te respeita, mas não concorda? Olha, constantemente, né? Principalmente quando sai alguma matéria em algum grande canal, algum grande veículo, eles perdem um tempinho da vida deles e vão lá nos meus directs, enfim, né? Para falar coisas absurdas e até de maneira muito educadinha, né? Vai dizer, olha, não concordo. Eu ainda vou um pouquinho a mais, eu vou ser bem boazinha. Eu até te dou o direito de não concordar. Eu te dou esse direito por quê? Porque nós somos fruto de uma sociedade cristã fundamentalista. Então, as coisas, ao tempo, elas vão se modificando, elas vão ganhando forma. Eu te dou até o direito de não concordar, porque dentro da sua mente, na sua construção enquanto ser humano, foi te ensinado e aquilo enraizou. Em algum determinado momento da vida, eu penso que aquilo vai ser ressignificado. O que eu não te dou o direito é de me desrespeitar, é de me deslegitimar, de querer me matar, de querer dizer que eu sou menos, que eu sou inferior, ou que eu sou uma aberração. Esse direito eu não tenho. Aliás, não dá para a gente negociar falta de respeito, falta de empatia, falta de acolhimento. Isso não dá para negociar. Mas, infelizmente, essa é a sociedade que a gente, todo dia, de alguma forma, a gente tenta plantar uma semente. Eu sei que muitas das coisas das quais eu sou porta-voz hoje, que eu represento, muitas dessas coisas eu não vou ver uma transformação total, mas eu sei que um dia talvez os meus netos, os meus bisnetos, as futuras gerações
vão poder colher essa transformação, assim como aconteceu na comunidade negra. É claro que a gente sabe que a escravidão ela só foi modificada, o racismo foi modificado, ele está aí posto. Assim vai acontecer também, e já está acontecendo com a comunidade LGBTQIA+. A identidade de gênero do outro, a sexualidade do outro, não te diz respeito. Não é favor que você presta, é respeito. Eu acho que você realmente foi muito boazinha em permitir que não concorde. Eu acho que você não tem que permitir nem que não concorde. Não concordo. Foda-se. Bem jogado, assim, sabe? Porque é a partir do não concordo que dá o direito da gente construir uma sociedade como a gente veio construindo ao longo do tempo. Eu não concordo porque a Bíblia diz isso, ou porque meu pastor me ensinou assim, meu pai me ensinou assim, e não concordo, e essa voz vai ficando mais potente, a ponto de, daqui a pouco, do não concordo virar um tiro, uma facada, em cima, porque a pessoa começa dizendo que não concorda. Mas eu concordo que está na hora do Daniel Wilson falar. Vai, Daniel. Cara, vamos lá, eu vou começar de trás para frente aí, né, com essa coisa do concordo. Como você disse, Marrom, Alexa, você foi extremamente gentil com esse povo que não concorda, porque nesse caso, o concordar ele é quase impossível de poder existir ou não, porque é uma questão sobre a sua vida, sobre a minha vida. Não tem a ver, não é uma ideologia levantada onde eu posso ficar opinando, é a sua vida. Por que existe essa fala do concordar dessa galera? Porque, cara, eles acham que a população LGBTQIA+, eles todos, 100% deles, querem impor quem eles são no outro. E não é uma verdade. Eles só querem ser. Então, a questão do concordar é porque eles já ficam já projetam na população LGBTQIA+, como que eu diria, essa ideologia de que eles querem realmente colocar na sociedade que a sociedade tem que ser igual a eles. Não, eles só querem ser. Então, eu acho que você foi muito gentil, Alexa, com essa galera, porque, como o Marrom disse, não levantou a bola se eles concordam ou não, mas você, pelo que eu estou entendendo, já deve ter realmente passado por poucas e boas com relação a isso, e eu acho que foi a forma mais sábia que você achou de não trazer essa questão, não perder mais tempo com a sua vida com quem ainda está nesse nívelzinho aí, nesse degrau. Muito legal a sua fala, parabéns, é linda de verdade, eu acho que esse vídeo tem que viralizar, é muito importante que viralize a tua fala. A pergunta que eu queria te fazer, Alex, é a seguinte: como foi para você a experiência de ser mãe? Foi algo que eu sonhei a vida inteira e que a vida toda eu tinha uma única certeza, que não era para mim, que eu não poderia vivenciar a maternidade, porque eu lembro que lá em 2014, quando eu conheci o Gabriel num abrigo em Mariporã, um menino negro especial com deficiência de 9 aninhos, que não fazia cocô, ficava com uma barriga enorme, que vários casais rejeitaram ele, porque ninguém queria aquela demanda médica. E quando eu olhei para o Gabriel me fez mãe. Né? O Gabriel fez com que eu adentrasse as portas da maternidade com toda a força que tinha dentro de mim. Então, era algo que eu rezava, que eu achava que não ia acontecer, porque quando eu vou buscar na literatura brasileira, nos grupos, nos movimentos, nenhuma travesti havia adotado, porque só se falava muito da adoção homoafetiva, e ainda hoje, nos dias de hoje, pouco se fala da adoção transafetiva. Então, a maternidade, para mim, ela não me permite ser estática, ela não me permite ficar no mesmo lugar, é ela que me mantém viva, né? Ser mãe hoje é o que me motiva a viver, porque tem dias que eu não estou bem, tem dias que eu estou chateada, tem dias que eu choro, tem dias que a minha humanidade ela grita de maneira desesperada em mim, mas os meus filhos são os responsáveis para que essa minha energia, essa minha fé, essa minha força seja renovada, para que eu levante da cama no dia seguinte e me depare mais uma vez com uma sociedade que diz não, ela não é nem mulher, como que ela vai ser mãe?
porque a maternidade está atrelada ao útero, à vagina, né? Então, ela não tem nada disso, ela não é mãe. Quando, na verdade, a minha maternidade é tão comum, é tão normal como de qualquer mulher cisgênera. O próprio Deus, eu desconfio que seja uma mulher. O próprio Deus, eu tenho certeza. O próprio Deus, se tivesse essa limitação de precisar de um sexo, eu tenho quase certeza que seria uma fêmea. Então, Deus é mãe, Deus não é pai. Deus isso é mãe, sim vai viralizar. Deus é mãe e pai, absurdamente. Deus é mãe e pai. O problema é que as pessoas não aceitam que chame Deus de mãe. Olha, isso vai dar merda. Agora, fala, John. Quer falar alguma coisa? Mais uma pergunta, John? Eu quero. Ah, tá. Então você está com o mesmo problema que eu, né? Você quer ela só para você. Você não quer revezar com os colegas. Eu quero, totalmente. Então deixa você fazer mais uma pergunta, vai, Dani. Três homens aqui disputando a Alexa, tá maravilhoso. Adoro! Tem Alexa para todo mundo, gente, calma. Pensa 2 metros de altura, dá para dividir. Dá para dividir. Vocês falaram aí sobre esse dado, que é um dado que revela muitas coisas, assim, que é o dado que o Brasil é o país que mais mata e mais consome pornografia trans. Só que, se você pensar, o país que mais mata e que mais consome pornografia trans, com certeza absoluta, existe um conjunto união de que os que consomem também são os que matam. Ah, eu não mato, não. Quer dizer, não, eu também consumo. Olha, deixa eu te falar. Sabe por quê? Porque a religião gera uma coisa chamada culpa, cara. Culpa. E aí, dentro dessa galera religiosa, possivelmente aqui já é teoria minha, como você falou no início do programa, são opiniões rasas sobre assuntos profundos, então já é um achismo meu, tá bom? Não li em lugar nenhum, é aqui, ó, minha cabeça. Eu poderia apostar minhas fichas, se isso fosse um jogo de pôquer, que essa galera aí que mais mata são os religiosos que consomem, que sentem culpados e que querem acabar de qualquer forma com a possibilidade de alguém descobrir ou saber de fato quem ele é. E, de repente, até de expor quem de fato ele é para a sociedade. Então, existe uma raiva que vem a partir da culpa, um medo imenso que vem a partir da culpa, que eu acredito que está nesses dados que vocês trouxeram aí. Só estou fazendo esse comentário. Mas eu queria te fazer mais uma pergunta, Alex. O que você acha se Jesus estivesse aqui, fosse a quinta câmerazinha que estivesse aqui agora com a gente, batendo esse papo com a gente? O que você acha que Jesus falaria agora, nesse momento, para as travestis, para as mulheres trans, para os homens trans do Brasil, para a população LGBTQIA+, do mundo inteiro? Com certeza, Jesus, como ele olha para a gente, ele nos reconhece como parte dele, como essência dele, e com certeza ele ia dizer: vinde a mim todas vós, sois benditas, amadas e queridas, vinde a mim todas, todas e todas. Bonito. Amém. John, você acha que Jesus diria isso, John? Eu acho, com certeza. Na verdade, eu não acho, né, que ele diz isso. Ele diz isso, né? Todos aqueles que estão, ou aquelas, ou aqueles que estão sobrecarregados, desanimados, né? Não tem ninguém mais perseguido no país do que trans, travestis e a população LGBTQIA+. Então, eu não acho que ele diria isso. Ele diz isso, né? E essa voz deveria ecoar por todas as ramificações daqueles que invocam o nome de Jesus. Se não ecoa, essa igreja não pertence a Jesus. Ela pertence, pode ser um clube social, pode ser um ambiente de encontro de domingo, mas a igreja que não está reverberando, não é só a igreja que diz: eu aceito. Gente, isso não é uma questão de aceitar. É a igreja que, acima de tudo, entrega o microfone, porque acredita que Deus não habita só em corpos cis. É a igreja que fala sobre vocação, que vocaciona, que entrega o poder de decisão. Não é só você ter a pessoa que está ali na igreja, tem uma trans aqui na igreja para virar o marketing da igreja. É entregar a vocação, é entregar o poder de decisão,
é convidar para participar dos ambientes de decisão da igreja. Porque se não for assim, não é igreja, não pertence a Jesus, não conheceu o evangelho. O evangelho é esse que diz: venha a mim, não impeçam que venham. Então, ir para Jesus, mano, significa que em algum momento você vai precisar abandonar o preconceito. Porque Jesus cura a homofobia, Jesus cura a transfobia, Jesus cura, de fato. Mas ir até Jesus vai precisar de uma autorreflexão. Você vai precisar ponderar os seus preconceitos. Você vai precisar se reconstruir. Você vai precisar dar a voz para que a pessoa possa falar. Então, eu tenho certeza que Jesus é esse que convida para perto dele. Jesus é esse que, quando a gente chega diante da cruz, ele tira o nosso fardo, não coloca um monte de sofisma e bobajada que nada tem a ver com o evangelho. Então, eu acho que Jesus está ecoando. Eu acho que a gente que não está dizendo. Boa. Eu queria fazer uma pergunta para o Marrom. Oi, pois não. Sua mulher está sabendo que você consome pornografia? Não, eu nunca vi um vídeo. Não consumo, eu nunca mais vou consumir. Fala, mal. Não, eu não consumo de verdade, não consumo essa coisa da pornografia do travesti. Eu nunca vi um vídeo, eu nunca tive a menor curiosidade. Vou te mostrar, calma aí. Eu nunca vi um vídeo de verdade. Lógico que eu tenho acesso à internet, e evidentemente eu gosto de vez em quando de ver um negócio apimentado. Às vezes eu estou coisa, aqui tem uns canais. Aqui tem uns canais e tal. Mas não é uma coisa também que não é uma coisa que eu acordo pensando, porque às vezes estou zapeando aqui, tem uma cena mais quente, eu falo, caramba, a pegação tá maneira aqui e tal. E às vezes até vou catucar minha mulher, depois falo, amor, aguarda aí que hoje eu vi um negócio, eu vi que agora estou precisando. Mas, enfim, esse é outro assunto. Aliás, você não devia ter feito essa pergunta para mim. Deveria, sabe por quê? Eu quero lembrar uma coisa importante também. Foi só uma piada quando eu falei que... Eu sei, eu quero lembrar uma coisa bem importante aqui também. É que existe um outro preconceito. O que acontece? A população trans, travesti, qual é, de fato, a oportunidade que eles têm, ou elas têm, dependendo da trans ou do trans, se for homem trans ou mulher trans, qual a oportunidade tem, de fato, se formar no colégio, se formar numa faculdade? Então, a opção que a população vai achando é uma opção periférica. Então, uma grande parte delas acabam indo para a prostituição. E o que eu queria lembrar é o que Jesus fala sobre prostitutas. E isso é uma coisa muito importante, que elas possivelmente vão nos preceder no reino dos céus. Então, isso mostra também que, independentemente da travesti, do trans, da trans ser prostituta ou não, não é uma questão. Essa, como diz meu pai, não é uma pauta de Jesus. Isso aí é uma pauta da religião, que fica querendo bater nisso aí por causa de conveniências mesquinhas, medíocres. Então, eu só queria lembrar isso, porque a gente falou sobre esse tema de vídeo pornô, de pornografia, e queria lembrar que existe um outro preconceito a mais embutido nas mulheres trans, que vem desse lugar também da prostituição. E lembrando que é só fazer uma pergunta simples. Você que está assistindo esse vídeo e bate nas trans, travestis que são prostitutas, ou que bate ideologicamente, qual foi, de fato, a oportunidade que você já deu para uma mulher trans de trabalho? Você já chamou uma mulher trans ou um homem trans para algum lugar com você, para bater um papo, para jantar, para comer? Você já foi ao cinema? Você já deu uma oportunidade de trabalho? Qual, de fato, é a oportunidade que você já deu? É só você olhar em volta do lugar que você frequenta. Quantas pessoas trans tem à sua volta? Isso já faz você começar a refletir, de fato, qual é a oportunidade que a sociedade está dando para essa população não ser mais uma população que vive na periferia das oportunidades. Então, eu só queria falar isso porque é algo de extrema importância se a gente quer realmente mudar um cenário social. Bom, antes de o intervalo, eu queria que você falasse... A reverenda quer falar alguma coisinha. Pode ser mais importante do que a minha pergunta. Fala.
Não, foi muito bem colocado isso que o Dani trouxe, porque a prostituição ela é compulsória para uma travesti, ela é compulsória para uma mulher trans. Eu estou há 17 anos em sala de aula, hoje eu sou coordenadora pedagógica e vejo o quanto a evasão escolar, principalmente da letrinha T, é grande. Então, as meninas não conseguem terminar o ensino fundamental, pouquíssimas vão terminar o ensino médio, e raríssimas as exceções vão acessar uma cadeira de uma universidade. Então, a prostituição não é uma escolha a priori de uma travesti, e eu também defendo aquelas que querem se prostituir, tem que ser legalizado, tem que ser recolhido imposto, tem que ter direito à aposentadoria, sim, está tudo certo, e realmente, ser prostituta não é a questão, e eu gosto muito, né, de parafrasear o texto sagrado, dizer que as travestis vão entrar primeiro no reino de Deus, justamente por isso, porque não é a prostituição que vai demandar céu ou inferno nessa concepção arcaica que nós, cristãos e cristãs, muitas vezes baseamos a nossa vida. E a gente sabe o quanto é marginal, né? A vida de uma travesti é marginalizada, ela está para além da margem, ela está esquecida, ela está invisibilizada, ela está aniquilada por esse pensamento cisgênero, branco, cristão, patriarcal, que olha para esses corpos e vai deslegitimar, mas não deslegitima a esquina da vida. Tem muitas pessoas que se incomodam de eu usar um clergyman, tem pessoas que se incomodam de eu ser uma reverenda, mas não se incomodam, não toca a sensibilidade delas quando elas passam pelas madrugadas, muitos homens casados, pais de família, pastores, padres, empresários, e vão consumir o corpo de uma travesti, e muitas vezes vão lá não para ser o homem da relação. Eles vão lá para satisfazer o seu desejo, a sua parte sexual, e trata aquela travesti como mercadoria. Então, quando se é mercadoria, não se tem dignidade, não se tem responsabilidade, e é dessa forma que a gente tem tentado mostrar que quanto mais marginal, mais Deus habita essa vida. Porque Jesus foi um marginal. Ele foi o oposto do que a própria religião do seu tempo impunha para ele. Então, Jesus foi um homem marginal, sim, porque ele caminhou às margens com aquele povo que ninguém queria caminhar, com aquelas pessoas que ninguém queria chegar perto, porque o dogmatismo está acima do acolhimento e do amor. É nesse lugar que a travesti habita. Esse lugar do não olhar, do não tocar. Quando você vê que um homem não assume, ele até ama aquela travesti, ele tem amor por ela. Ele não tem só tesão e desejo sexual, ele tem amor. Ele gosta de estar com ela, mas o que essa sociedade traz como pecaminoso, como algo ruim, faz com que ele não assuma essa mulher. Ele vai acabar casando com uma mulher cis, ele vai ter filhos com essa mulher cis, mas ele vai continuar uma vida inteira consumindo esse corpo travesti. É verdade. Bom, se você que está nos escutando agora no meio desse papo e você está falando, cara, tudo está me surpreendendo muito, como é que pode um pastor, uma reverenda, um filho de pastor, um humorista batendo papo sobre esses assuntos tão polêmicos, saibam que é possível evoluir na face dessa terra. Vou te contar um exemplo, queridos e queridas. Eu sou do tempo, Alex, eu sou do tempo em que, ao visitar São Paulo, eu fui criado em Macaé, onde eu moro hoje, ao visitar São Paulo com minha banda, a gente já estava todo mundo no carro, ia para Augusta, mexer com as meninas, ou com as prostitutas, ou com travesti, e era um barato, cara, tirar aquela onda da janela do carro e falar, ei, não sei o quê, e bababá, chamar para perto, para ver de perto. Queria chamar de gostosa, mas não podia, né? Queria chamar de gostosa, mas não podia. Mas era uma coisa que inflamava os nossos corações. Estava todo mundo no carro, uma banda inteira, ou num carro, em 2 carros. E aí eu lembro quando eu parei de zoar. Sabe quando eu parei de zoar? Quando um cara falou assim para mim, um protomúsico falou, hoje nós não sei, mas não quero que fique gritando na janela, não. E a gente gostava de ir ali e tal, foi todo mundo. Aí um hold nosso falou assim para uma menina, assim, para uma travesti, falou assim, ô, fulano, amanhã tem futebol, hein? Que é uma piada clássica. Aí a travesti gritou lá na calçada, beleza, e a buceta da sua mãe é o gol. Cara, esse moleque foi zoado, pelo menos por 1 ano.
tudo que ele falava, beleza, Xoxota tua mãe é o gol, você tua mãe é o gol. Então, virou uma zoação contra o moleque. A partir dali eu comecei a pensar, cara, será que não é escroto? Será que eu tenho esse direito de sair da minha casa, entrar num carro e ficar zoando gente que está na rua? Deus sabe por quê, a necessidade que levou ela até ali. Enfim, por que eu estou falando isso? Para fazer minha culpa? Não. Para falar só que é assim mesmo que a gente pensa, é assim mesmo que a sociedade inteira pensa. E não é porque pensa, não é porque aprendeu assim, que tem que continuar até o fim da vida assim. E quando você fala assim, eu sou um homofóbico em desconstrução, eu sou um racista em desconstrução, eu não gosto muito dessa possibilidade. Porque daqui a pouco eu estou com 90 anos, estou falando, não, mas eu sou um homofóbico em desconstrução, eu sou um racista em desconstrução. Então, eu prefiro falar, como a Alexa falou, eu sou um ser humano em construção, estou aqui para aprender que isso não se faz, que isso não é brincadeira, e respeitar acima de tudo. É com essa fala magnânima minha que eu vou para o comercial rapidinho, está me avisando aqui que vai cair o sistema. A gente volta, Alexa, não sai daí, não. Continue aí com o seu negócio aí, que eu não sei, eu não quero aprender esse nome. Clégio, mano. Clégio. Continua com o seu Clégio, que eu quero saber como é que é a tua igreja, quem pode ir nessa igreja. Se eu, homem hétero, que eu quero o dia do orgulho hétero, hoje eu vi isso, acredito. Meu Deus do céu. Eu quero o dia do orgulho hétero. Se eu quero saber se eu, homem hétero, vou ser maltratado nessa igreja, dessa tal Alexa Salvador. Vamos Pode lá. ser seduzido e amado. A gente volta com Macacada Reunida, já.